Muito bem, neste vídeo vamos fazer aqui uma análise no nosso mecanismo de exploração do Laravel relativamente à forma como temos estado a criar os controllers. E eu tenho estado a mostrar aqui exemplos de como criar resource controllers, pelo simples facto de que, ao utilizar essa metodologia, é-nos criado logo um conjunto de funcionalidades. No entanto, há aqui algumas questões muito importantes quando se trata, por exemplo, de editar e eliminar registros. E eu já vou explicar porquê. Até agora, o que nós temos estado a fazer aqui na nossa exploração, porque eu também estou a explorar, é utilizar Resource Controllers. E o que é que são os Resource Controllers? Quando nós criamos um controller e se indicarmos no PHP Artisan make controller e depois dois tracinhos resource, o que vai acontecer então é que ele vai nos criar aqui este conjunto de funções que eu tive agora a ocasião de limpar no que diz respeito aos comentários, portanto não alterei rigorosamente nada a não ser eliminar os comentários e colocar aqui estes meus famosos separadores, e ele cria-nos então o index, o create, o store, o show, o edit, o update e o destroy. Okay? Significa isto que o index é aquela função do controlador que é apresentada por defeito. O create é a função que é pedida para que seja mostrado um formulário, por exemplo, para criar um novo registro. O store é a função que é executada quando nós fazemos um post, isto é, quando nós clicamos no botão de submissão do formulário. Temos aqui o show id, que é quando nós queremos apresentar apenas um registro. Depois temos aqui o edit, o update e o destroy. O edit também é muito simples porque nós colocamos uma route muito específica, que já vamos aqui mostrar, mas depois temos aqui estes dois que são mais problemáticos. Vamos então aqui à explanação deste problema. O que acontece quando nós fazemos uma listagem da nossa route, isto porque eu criei uma route do tipo resource, ela automaticamente vai criar um conjunto de routes relacionadas com aquelas funcionalidades que estão definidas no controlador. E neste caso temos aqui então notícias create, notícia, etc. Mas com diferentes métodos. Ora, o que é que acontece? Cada uma destas routes vai nos direcionar para cada uma daquelas funções que estão aqui definidas. Okay? Até aqui não há qualquer espécie de dúvida. O problema aqui coloca-se quando nós temos métodos do tipo put, patch e o delete. Porquê? Porque nos formulários de HTML só é possível definir como método os posts e os gets. Ou melhor, neste caso, os posts maioritariamente. Quando nós estamos a colocar numa URI ou numa URL direta, eu vou fazer aqui o exemplo, por exemplo, nós queremos apresentar o show. Como podem ver, o show tem aqui um método chamado get. E o que eu tenho que fazer é simplesmente colocar notícias e depois o ID da notícia que eu quero apresentar. Portanto, se eu colocar aqui notícias /1, ele vai-me buscar a notícia 1. Se eu colocar a notícia 2, ele vai-me buscar a notícia 2. Se eu quisesse abrir um formulário para editar esta notícia, também a solução é fácil. Porquê? Temos aqui o edit, que também é do tipo get, mas tem uma forma de escrita diferente. Tem aqui notícias, edit. Okay? Então, se eu colocar aqui no meu browser /edit, eu vou entrar na zona do editar. Eu coloquei aqui editar, que é simplesmente este return que aqui está. Até aqui é tudo tranquilo. O que é que o edit iria fazer? Por exemplo, iria devolver uma view contendo um formulário que depois teria então informações para eu poder preencher para atualizar informações na minha base de dados. Okay? O formulário iria apresentar a notícia selecionada dentro de cada um dos inputs e eu iria fazer as alterações que quisesse, iria submeter e depois iria tratar isso num outro método. Qual é o outro método? É o método update. O método update, contudo, tem aqui esta instrução put patch. E o método para apagar é o método delete. Ora, isto não é possível nós alcançarmos diretamente através de um request de HTML. Então coloca-se aqui uma circunstância. Eu posso-vos mostrar aqui, isto também é o resultado da minha pesquisa, que é o seguinte. Laravel how to delete record, por exemplo. Laravel delete record.
E agora reparem o que é que acontece aqui no que diz respeito à documentação. A documentação é relativamente simples, isto é, como é que nós podemos fazer updates, como é que nós podemos fazer deletes. Ele diz simplesmente que basta ir buscar o ID do registro que nós queremos apagar e simplesmente fazer delete. E dir-me-ão, bem, então temos a situação resolvida. Bom, na realidade não temos. Porquê? Porque nós, através deste mecanismo do resource, o que acontece é que nós, para termos esta route a funcionar desta forma e para eliminar, nós teríamos que passar por algum mecanismo possível, é este método delete. É possível fazê-lo. No entanto, isto já é uma opinião pessoal, extremamente complexo nesta fase de estudo. Reparem, ele tem aqui, por exemplo, um artigo que está no Stack Overflow, que é o PHP How to Delete a Single Record in Laravel 5. Isto parece uma operação muito simples, seria uma query a fazer a eliminação. E de facto é isso que é. O problema é chegar ao método onde isso vai acontecer. E como podem observar, ele diz aqui como apagar um simples registro no Laravel 5, ou no 5.4 neste caso. E aqui está o código que ele usou no controlador. Colocou na função destroy, colocou exatamente aquilo. Isto é passado no destroy o ID, que é aquilo que nós aqui temos, ok? Temos aqui o destroy e tem o ID, ok? E aqui seria a eliminação. Neste caso, teríamos qualquer coisa do género. Notícias. Find ID. E depois notícias delete. Penso que é assim que aqui está escrito. Vamos aqui verificar. Ok, cá está. E depois tem aqui este return redirect, significa algo que nós depois iremos explorar, que é, ao fim da operação estar concluída, ele vai redirecionar a nossa página para um outro local. Ok? É tranquilo, é isso que acontece aqui. Portanto return redirect route, etc. No entanto, o que é que este utilizador ou este programador decidiu fazer? Tentar fazê-lo através de uma hiperligação. E ele tentou fazer através de uma hiperligação, colocou aqui uma route para delete, ok? E ele diz, mas como é que eu não consigo apagar este registro? Como é que é possível apagá-lo? E há aqui um conjunto de perguntas a perguntar se de facto há algum problema, etc. E ele diz, ok. Há aqui uma resposta que diz, então, o Laravel, para eliminar, usa o método destroy. E a função para isto é isto que aqui está. E reparem o que é que acontece aqui. É criado, supostamente, um formulário com uma ação e depois colocaram aqui o método post. Mas, no entanto, isto não funciona. Ok? Isto não funciona. Aqui é a explicação daquilo que deve acontecer dentro do método, etc. O problema que se coloca aqui, de facto, é conseguirmos passar para o controlador, para o método correto do controlador, a informação de que nós queremos apagar aquele registro. E através do Resource Controller, nós não o conseguimos fazer de forma muito simples. Eu já estive a verificar, inclusive, algumas soluções feitas em Ajax, ou algumas feitas através de inserção de formulários específicos através do código de Blade, que nós com certeza iremos ter a oportunidade de explorar aqui, onde depois é definido especificamente para alterar o tipo de método que é enviado, etc. Ora, como é que nós podemos ultrapassar esta dificuldade? Bom, nesta fase inicial da nossa exploração, nós podemos criar routes específicas para isso com metodologias do tipo GET. E é muito simples, isto é, vamos aqui ao nosso, vamos aqui onde? Vamos aqui às routes. E nas routes, eu tenho aqui esta route resource. Mas por que não colocar aqui, enquanto eu não estou à vontade para conseguir resolver este meu problema, eu quero uma route para eliminar um determinado registro com um ID específico. Então eu vou colocar route get, e atenção que este não é o mecanismo tecnicamente mais correto, mas é aquele que, no nível de conhecimento que nós temos agora, é aquele que resolve. Então eu posso colocar aqui get, e posso colocar aqui agora o nome da minha route, pode ser notícias, /delete, por exemplo, ou editar, vamos colocar aqui o edit, por exemplo, vamos colocar aqui edit, podem chamar outro nome, podem colocar só e depois aqui o que é que nós vamos colocar? O ID da notícia. Ok? E portanto, é isto que nós vamos querer. O que é que nós vamos querer que seja executado?
um método que nós vamos usar dentro da do nosso controlador. Vamos experimentar colocar aqui notícias, controller, e vamos especificamente definir aqui o botão, o método editar. Ok? Editar. Vamos escrever desta maneira. O que é que vai acontecer? Bom, nós podíamos escrever aqui o edit, como aqui está, ok? E ele iria aparecer da mesma forma. Mas podíamos escrever aqui uma outra função. Mas vamos escolher aqui o edit, ok? Edit, assim. Se eu agora comentar tudo isto, o que vai significar é que se eu escrever aqui o edit e colocar aqui o ID a seguir, à partida nós vamos ter o mesmo resultado. Isto é, vamos trocar aqui o edit para este lado e colocar ali o 2 e vamos ter aqui o editar, ok? Estamos a ir para o local correto. Agora, como é que nós vamos para o espaço relacionado com o destroy, ok? Nós temos aqui esta informação. Bem, vamos aqui verificar da seguinte forma. Por que não criar uma route get notícias barra delete barra id? Por que não? Estamos a falar num mecanismo para tentarmos resolver a nossa situação apenas, ok? Vamos aqui colocar notícias, controller, destroy. Vamos verificar se o sistema vai lá através desta inscrição que aqui está, ok? Então nós temos aqui tudo isto, certo? Vamos aqui ao nosso controlador, temos aqui o destroy que requer um ID, tranquilo. Vamos colocar aqui um destroy, só que neste caso aqui no destroy vamos deixar ficar já assim, ok? Não, vamos colocar aqui um comentário e vamos primeiro testar para ver se ele chega aqui. Return, apagar, ok? Então vamos aqui verificar, se eu colocar aqui delete e ele diz-me, cuidado, not found HTTP exception, ele diz que não foi encontrada esta route. Vamos verificar se nós aqui nos enganamos, temos aqui notícias, delete, está o ID, está aqui, ok, vamos aqui guardar e vamos novamente testar, e cá está, o apagar. Isto é, este método que eu estou aqui a tentar usar não é tecnicamente o mais correto, mas é aquele que, de acordo com os conhecimentos que nós temos neste momento, consegue resolver esta circunstância. Agora, o que é que acontece em cada um destes métodos? Por exemplo, aqui o edit seria para apresentar os dados, mas vamos fazer aqui o update, isto é, atualizar. E eu estou a criar aqui uma route para direcionar-me para o update, que são os tais dois métodos mais complexos de trabalhar. Porquê? Porque o update, ok, que está aqui, vamos aqui ao destroy e o update. Ou melhor, exatamente, estes dois métodos, o destroy e o update, usam métodos diferentes de post e get, ok? Usam o put e o delete, e isto só iremos conseguir perceber como isto funciona muito mais para a frente, ok? Eu próprio, neste momento em que estou a fazer este vídeo, também não estou muito à vontade com esta matéria. Então, a volta que nós podemos dar é exatamente esta. No caso do update, agora é muito simples nós percebermos como é que o mecanismo funciona. Portanto, nós temos aqui o delete, e eu vou aqui no update colocar também um return. Portanto, já sabemos que aqui o destroy significa apagar, o update significa atualizar. Ok? Vamos verificar então se os dois estão a chegar corretamente aqui ao meu browser. Portanto, o delete está a chegar cá e o update também está a chegar. O que acontece agora é o seguinte, dentro destas funções nós podemos fazer simplesmente isto. No caso da atualização, obviamente que nem sequer estamos a pedir aqui o request, porque era suposto neste request virem informações a partir do preenchimento de um formulário. Mas aqui vamos fazer uma coisa muito simples, que é alterar a notícia de uma forma direta. Então nós temos aqui nas nossas notícias, temos aqui o campo ID notícias, temos o título, temos o texto e temos o autor. Vamos, por exemplo, pedir para atualizar o título da notícia 2. Já que estamos a utilizar aqui o ID 2, ok? Então reparem o que é que acontece. Eu até vou apresentar aqui os dados originais da notícia. Ele iria ter aqui o seguinte, ora, return, notícias,
find id. Ok? Era isto que nós iríamos ter. Vamos aqui verificar. Então vamos aqui ao update, refrescar, e tínhamos aqui a notícia. Portanto, sabemos que ela está cá. Como é que nós atualizamos a notícia? Bom, nós fazemos o find id e depois alteramos os dados que quisermos. Notícias. Okay? E agora vamos colocar aqui a nova informação que nós queremos atualizar. Ok, neste caso não é assim. Vamos colocar aqui notícia, ok, é igual a notícias.findID, ok, porque nós temos que ter este objeto aqui. A partir do momento em que temos a notícia, colocamos notícia e agora vamos definir o nome, neste caso o título, ok, o nome da coluna, notícias, título é igual a novo título. Vamos colocar aqui com os apóstrofos. E agora simplesmente tenho que fazer a notícia save. Ok? Notícia save. Funciona da mesma forma. Não há qualquer problema. Vamos verificar então se a nossa notícia é alterada. Eu quando refrescar ela vai aparecer exatamente com o mesmo título. Ok? Ok? Tudo certo? Ela iria aparecer, eu apaguei o código, tudo certo. Mas vamos verificar aqui o que é que aconteceu se pressionarmos F5. Cá está, novo título. Ok? Eu aqui ainda não tinha refrescado a minha base de dados, de qualquer das formas aqui, devido aos testes que nós vamos fazendo, ela vai crescendo, mas reparem como o novo título aparece. Se eu quiser editar aqui o título 4, Ataque na Coreia, eu só teria que fazer o seguinte, vamos aqui, por exemplo, editar automaticamente aqui os dados, vamos colocar aqui, por exemplo, não houve ataque, e o que é que nós vamos fazer aqui? Iríamos passar o 4, ok? Vamos verificar o que é que acontece aqui, vamos refrescar F5, cá está, não houve ataque. Okay? Se nós quiséssemos apagar o registro, neste caso o 4, bom, vamos fazer simplesmente isto, apagamos aqui este registro, vamos colocar aqui notícia, é igual a notícias, find, id, e depois de termos aqui apanhado o id, vamos fazer simplesmente notícia delete. Ok? Vamos verificar então se a notícia que tem o id que nós colocarmos vai aparecer ou não. Ela está aqui, eu tinha aqui os comentários, vamos remover, não há qualquer problema. Vamos então aqui, em vez do update, vamos fazer o delete. Ok, vamos verificar se ele foi apagado na minha base de dados e cá está, desapareceu a notícia que tinha o ID4. Sumariando, aquilo que eu estive aqui a fazer foi o seguinte, e eu chamo a atenção para este aspecto. Eu estive aqui neste processo de exploração do Laravel a tentar encontrar uma forma muito mais simples e perceptível de nós conseguirmos colocar em prática todos os mecanismos de funcionamento do nosso controlador. Como eu criei um controlador do tipo resource, ele automaticamente, ao criarmos também uma route do tipo resource, ele foi-me criar aquela listagem que ainda aqui está, mas que já não existe, porque está ali comentado o código, foi-me criar aqui estas listagens com o put e o delete, que eu, neste momento, ainda não sei lidar com, ok? Ainda não sei lidar com estes aspectos. Ou melhor, eu poderia simplesmente chegar a uma solução na internet e copiar e colar o código. Ora, não é esse o propósito desta exploração. Nós temos que ir percebendo como é que estes mecanismos funcionam. E, de facto, no nível de conhecimentos que nós temos neste momento, não nos é possível chegar à compreensão destes mecanismos. Então, a forma mais simples que eu encontrei foi de reescrever aqui algumas routes e especificar muito diretamente o que é que eu quero que cada uma faça. Okay? Temos aqui uma que atualiza, temos aqui outra que faz o delete. Em vez de termos este problema de termos todas as nossas routes com o mesmo nome, notícias, notícia, notícias, notícia, etc., mas com métodos diferentes. Okay? Bastará, então, se quiserem
ultrapassar esta dificuldade, fazer esse procedimento aqui. É evidente que nós depois podemos utilizar isto como hiperligações em tags href de HTML. Nós iremos com certeza fazer aqui algumas experiências, porque muito em breve, já com os conhecimentos que nós temos, vai ser possível nós criarmos aqui uma pequenina aplicação. Esse é um grande objetivo já a curto prazo. No próximo vídeo, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou-vos mostrar como é que nós podemos, de uma forma extremamente simples, inserir aqui o Bootstrap dentro das nossas páginas, utilizando inclusive um layout, para podermos, a partir desse layout, já ter todo o Bootstrap a ser importado e podermos começar a ter um aspecto visual muito mais interessante na nossa aplicação. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu comentário ou sugestão, que serão sempre objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer.